Valmor Schioquetti, sou professor na Universidade Blumenau. Eu acho também importante informar que eu atuei na Secretaria Nacional de Economia Solidária como diretor de estudos e divulgação no período de 2003 a 2007 e de 2011 a 2016. Hoje nós vamos tratar do Plano Nacional de Economia Solidária. Olá! O primeiro Plano Nacional de Economia Solidária, 2015-2019, para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável. É mais um avanço na política de economia solidária. Nós tivemos o Conselho Nacional de Economia Solidária, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, as Conferências Nacionais de Economia Solidária. Realizamos 3 conferências, uma em 2006, outra em 2010 e a terceira Conferência Nacional em 2014. De maneiras que a política de economia solidária ela foi se estruturando no Brasil de forma muito semelhante com outras políticas públicas, na área da educação, na área da cultura, da saúde, da assistência, criando um pouco essa sistemática de conselho, conferência, elaboração de planos. Em 2014, na terceira conferência, dedicamos todo o debate à construção do Plano Nacional de Economia Solidária. É importante destacar que, além do Plano Nacional de Economia Solidária, a conferência ela também deu início ao processo de elaboração de planos estaduais de economia solidária e de planos territoriais de economia solidária. E nos municípios onde tem política de economia solidária, a criação de planos municipais de economia solidária. Os planos, eles permitem, de alguma maneira, organizar e planejar o futuro mais próximo das ações, as ações necessárias para o fortalecimento de determinada política, neste caso, da economia solidária. Um dos elementos importantes na elaboração do Plano Nacional foi a definição do contexto a partir do qual o plano é proposto e é elaborado. E 3 elementos caracterizam basicamente esse contexto. Primeiro, o reconhecimento de que a economia solidária se fortaleceu e se expandiu no Brasil nos últimos anos. Segundo, ainda não foram criados os instrumentos, os mecanismos de políticas públicas de forma mais definitiva para prover a economia solidária das políticas públicas necessárias e mais estruturais para a sua sustentabilidade. Terceiro, vivemos uma crise social ampla, econômica, social, cultural e civilizatória, e a economia solidária tem um grande desafio frente a esta crise de apresentar propostas de superação e de emancipação dos trabalhadores e das comunidades mais pobres. Frente a um contexto de análise mais profunda, o plano propõe uma visão de futuro da economia solidária, uma visão de futuro bastante otimista do ponto de vista do reconhecimento social e político da economia solidária sendo reconhecida como parte de um processo de construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, justo, solidário, democrático e de um Estado brasileiro com uma institucionalidade mais adequada às necessidades, exigências e à promoção da economia solidária. Esta perspectiva de futuro, no Plano Nacional, ela foi pensada no âmbito de 5 anos. Por que 5 anos? Coincide, no Plano Nacional, com o Plano Plurianual, que é justamente o planejamento que o governo federal faz do ponto de vista de reorganizar suas políticas públicas para o âmbito dos próximos 5 anos. Por isso que o Plano Nacional, o primeiro Plano Nacional de Economia Solidária, é um plano de 2015, momento da sua definição, até 2019, correspondendo a um ciclo da Política Nacional de Economia Solidária. Além da visão de futuro, no plano nós temos as principais diretrizes que orientam, portanto, as definições de ações prioritárias que também constam do plano. Quais são essas diretrizes? Uma das primeiras diretrizes que o plano assegura
e consolida no acumulado da reflexão e do debate da economia solidária é a economia solidária como parte e promotora do desenvolvimento sustentável e solidário. Se trata aqui da economia solidária como um processo de desenvolvimento e não simplesmente como uma política setorial. Uma segunda diretriz, que ela é coerente com a economia solidária, é a da autogestão, da participação efetiva, da construção da democracia, dos processos democráticos, da participação e do controle social, de formas que a política de economia solidária ela seja coproduzida entre governo e sociedade, não só do ponto de vista do planejamento, mas também do ponto de vista da execução dessas políticas. Uma terceira diretriz prevista no plano é o reconhecimento da diversidade da economia solidária. A economia solidária se organiza sob diversas formas, associativas, cooperativas, fundos, bancos. A maneira de organização da economia solidária é diferenciada. É importante que o Estado reconheça esta diversidade e também reconheça que nesta diversidade todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos e, portanto, cabe ao Estado reconhecer o direito de organização associativa, cooperativa, solidária, sustentável e o direito das pessoas que fazem parte dessas organizações. Talvez a principal novidade deste plano é o reconhecimento da importância da abordagem territorial para a economia solidária. A economia solidária é uma economia territorializada. Ela se desenvolve nas comunidades, ela interage com a dinâmica econômica dos territórios. E a economia solidária também tem uma estratégia organizativa do ponto de vista das cadeias produtivas. Então, organizar, articular as redes territoriais e as redes de cadeias de produção, de comercialização e consumo é uma diretriz importante do plano. O plano se propõe algumas metas, que são desafios mais quantitativos. E o importante é que essas metas que foram estabelecidas, elas foram estabelecidas para a economia solidária e foram estabelecidas também com um diálogo com outros movimentos e outras políticas. Quais as principais metas do Plano Nacional? Diz respeito a fortalecer a unidade organizativa da economia solidária, que são os empreendimentos econômicos solidários. No mapeamento, nós identificamos mais de 30 mil empreendimentos econômicos solidários. O plano se propõe a apoiar e fortalecer 20 mil empreendimentos econômicos solidários. Organizar esses empreendimentos em redes de cooperação. Então, o plano se propõe a que 25% desses empreendimentos estejam articulados em redes de cooperação solidária. O campo da economia solidária é um campo fundamentalmente das mulheres, mas a experiência que nós vemos nos empreendimentos, nas organizações, é de que as mulheres participam, mas o poder ainda é um poder dos homens. Nas direções dos empreendimentos, das cooperativas, geralmente são coordenados por homens. No diálogo com a Secretaria de Políticas de Mulheres e com o movimento das mulheres, nós assumimos no plano uma meta de promover a participação das mulheres nos empreendimentos e na direção dos empreendimentos. Isto também é uma meta para o plano, o empoderamento e fortalecimento das mulheres. Uma outra meta diz respeito à juventude. É fomentar empreendimentos econômicos solidários jovens. Uma outra meta diz respeito aos catadores de material reciclável, a sua organização em cooperativas e associações. A outra meta diz respeito a uma outra forma de organização importante da economia solidária, que são as cooperativas sociais. Em diálogo com as políticas do Ministério da Justiça, de Direitos Humanos, das pessoas com deficiência, da saúde mental, o Plano Nacional assume uma meta de organizar e fortalecer os empreendimentos das cooperativas sociais, incluindo também as populações de rua. E algumas metas importantes para a própria economia solidária, na área de finanças solidárias, da formação, da educação
e uma meta política de organização do Sistema Nacional de Economia Solidária. Então, é um plano que tem metas que dão um horizonte para o qual a economia solidária pretende caminhar nesses anos de validade do plano. Todas essas metas, com suas diretrizes, a visão de futuro, estão organizadas no plano a partir do que nós chamamos de prioridades temáticas do plano. Quais são as ações prioritárias? Quais são os temas prioritários no plano nacional? Estão organizados em 4 eixos. O primeiro eixo, produção, comercialização e consumo. O objetivo aqui é permitir o desenvolvimento das capacidades produtivas dos empreendimentos econômicos solidários, fortalecê-los e articulá-los em redes de cooperação, promover o fortalecimento e a consolidação do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, a estruturação de espaços de comercialização e o acesso aos mercados. O segundo eixo do plano é do financiamento, crédito e finanças solidárias. E aqui 2 linhas de ação. Uma delas, o fortalecimento das finanças solidárias, dos bancos comunitários, dos fundos rotativos, das cooperativas de crédito. Mas também garantir acesso a crédito aos fundos públicos pelos empreendimentos econômicos solidários. O terceiro eixo de ação do Plano Nacional diz respeito à educação para a autogestão. E dentro desse eixo, uma das ações importantes é a construção de uma política nacional de educação e economia solidária. Mas, além da política, também a promoção de ações educativas, de incubação, de assessoramento técnico, de incorporação da economia solidária na agenda educativa do nosso país. E um terceiro eixo, uma terceira ação importante desse eixo diz respeito às tecnologias sociais e inovação. A economia solidária com direito de acesso à tecnologia, mas uma tecnologia adequada, apropriada para a economia solidária. E, por fim, o 4º eixo do plano é o eixo do ambiente institucional. A economia solidária, as políticas da economia solidária exigem um ambiente institucional que reconheça o direito à economia solidária e o direito ao desenvolvimento econômico solidário. Para isso, além de um ambiente institucional próprio do Estado que favoreça o apoio do Estado, dos governos, à economia solidária, e aqui nós temos um avanço importante, uma conquista importante com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC, e o entendimento de que os empreendimentos econômicos solidários, embora tenham finalidades econômicas, não são lucrativos. Portanto, eles não se equiparam às empresas capitalistas. E eles fazem parte desse campo da organização da sociedade civil. Então, já tivemos um avanço nesse sentido. Mas há necessidade, de acordo com o plano, de que a Lei Nacional de Economia Solidária que tramita no Congresso Nacional seja aprovada, para que o Brasil tenha uma lei que organize as políticas nacionais da economia solidária e institui o Sistema Nacional e o Fundo Nacional de Economia Solidária. Nessa questão legislativa, também temos desafios enormes colocados pelo plano. Eu vou chamar a atenção aqui para 2 ordens de questões legislativas que são muito importantes para a economia solidária. O desafio legislativo da economia solidária, ele está concentrado basicamente na necessidade de democratizarmos a legislação cooperativista no Brasil. A economia solidária assumiu, de alguma maneira, que a sua forma organizativa do trabalho, da comercialização, da produção e do consumo tem muito a ver com os princípios do cooperativismo. E a legislação brasileira do cooperativismo, ela não é adequada para o reconhecimento e a formalização dos empreendimentos econômicos solidários. Então, há uma agenda legislativa fundamental ligada ao reconhecimento de um cooperativismo solidário e sustentável no nosso país. Existe um conjunto de projetos de lei no Congresso Nacional nessa direção.
E é fundamental, e o plano prevê isto, que tenhamos uma mudança no marco regulatório do cooperativismo brasileiro, mas também o reconhecimento de outras formas de organização econômica para que institucionalmente a economia solidária possa ser reconhecida nos seus direitos e os membros participantes, sócios dos empreendimentos econômicos solidários, também sejam reconhecidos nos seus direitos. Acho que este é o desafio do Plano Nacional, estruturar um conjunto de ações de forma integrada, elaborado de forma participativa e que não fique apenas no papel, que a gente consiga, ao longo dos próximos anos, fazer com que o Plano Nacional seja uma referência importante para a ação dos governos, do governo nacional, dos governos estaduais e uma referência importante para a sociedade civil. Desta forma, vamos aprofundar, fortalecer e promover a economia solidária no nosso país.